Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, estamos começando agora o 14º episódio do podcast Justa Prosa, um canal de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Neste episódio da série Tempo de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em época de coronavírus, vamos falar sobre as eleições 2020. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal. Eu sou Marjulie Angonese e converso agora com o desembargador federal do TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores, que também é desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o TRE, daqui do Rio Grande do Sul. Dr. Thompson, muito obrigada pela sua participação, é um grande prazer tê-lo aqui com a gente. O prazer é meu. Uma honra. Bom, as eleições desse ano estão sendo marcadas por mudanças muito significativas, né, doutor? Por conta do novo coronavírus, várias medidas precisaram ser adotadas, como a proibição de eventos político-partidários para evitar aglomerações, a utilização ainda mais massiva das redes sociais pelos eleitores, por conta do período de isolamento social, a circulação de desinformação cada vez maior, só para citar alguns exemplos. Nós estamos gravando esse podcast entre o primeiro e o segundo turno das eleições por um motivo, para poder analisar quais foram os principais problemas ocorridos até o domingo de eleição do primeiro turno e as suas consequências para esse segundo turno. Então, nesse sentido, doutora, a minha primeira pergunta é justamente quais foram os fatos que mais chamaram a atenção do senhor? Olha, primeiro a excepcionalidade dessa eleição, né? Como você mesmo destacou, ela foi realizada em plena pandemia e podemos dizer que com muito sucesso. Não houve praticamente campanha eleitoral, né? Os candidatos não tiveram, digamos assim, como fazer os seus comícios, circular entre a população, que era justamente aquilo que faz parte da vida política de uma nação. Mas mesmo assim, e eu digo surpreendentemente, porque houve uma adaptação perfeita às novas circunstâncias, vamos assim dizer. No caso do Rio Grande do Sul, de onde eu sou membro do Tribunal Regional Eleitoral, nós tivemos pouquíssimos incidentes. Pouquíssimos. Né? E nenhum, digamos assim, de maior repercussão. O que nós tivemos ontem, e que atrasou, digamos, a divulgação mais cedo das eleições, do resultado das eleições, como era o hábito desde a instalação da urna eletrônica, é porque nesta eleição o Tribunal Superior Eleitoral centralizou a divulgação dos dados das eleições, que antes era feito pelos TREs e encaminhado ao TSE. Dessa vez, por determinação do TSE, houve, digamos, uma inversão desse caminho. Mandava-se todos os dados para o TSE e eles mesmos divulgavam, alimentando, digamos, a base de dados. Né? Então, isso aí, pelo que eu vi da explicação do ministro Barroso, houve digamos assim, um excesso eu não sou muito especialista em informática, vamos dizer assim, mas, digamos, parece que sobrecarregou o sistema e um dos computadores do TSE que fazia justamente essa coleta de informações e divulgação teve um problema. Mas foi reparado e acredito que para o segundo turno não teremos mais esse problema. Bom, como é que o senhor avalia essa votação no primeiro turno, tendo em vista que houve uma recomendação do TSE para que as pessoas com suspeita de sintomas de coronavírus, de Covid-19, né, que justificassem o seu voto e dessa forma o pleito tenha chegado a quase uma possibilidade, na verdade, né, de voto não obrigatório, de voto facultativo. Muitas pessoas poderiam, de alguma maneira, pode-se pensar, né, numa tentativa de justificativa por uma doença ou por qualquer outra coisa, enfim. Como é que o senhor avalia esse resultado? A gente pode perceber que houve estados em que a abstenção, né, o índice de pessoas que não foram votar, superou aí os 30% do número de eleitores. Né? Nesse sentido, qual que é o balanço que o senhor faz? Foi o maior índice de abstenção que nós tivemos, né? Nas últimas décadas. E, por um lado, é compreensível, digamos assim, porque digamos assim, há um medo das pessoas, então é compreensível isso, em razão da pandemia, não há vacina ainda. Por outro lado, o preparo da justiça eleitoral foi muito bom. Eu mesmo votei sem nenhum incidente, estava tudo perfeitamente higienizado, muito controlado, não percebi aglomerações. Claro que há certos estados, como o Rio de Janeiro e São Paulo, que congregam a maior parte da população, ali as circunstâncias são diferentes, vamos dizer assim. Mas aqui na região sul, me parece que foi muito tranquilo nesse particular. Então, é uma experiência nova.
Na prática, nós nos últimos anos já estamos tendo o voto facultativo. Porque o que está acontecendo? É muito fácil justificar o voto e não comparecer, né? Basta fazer a justificativa e o eleitor está liberado. Então, nós temos visto que nos últimos anos esse número está aumentando, né? Digamos, das pessoas que não estão ou não se sentiram sensibilizadas a votar, o cardápio de candidatos e candidatos talvez não tenha sensibilizado, ou por razões outras não puderam votar. Então, na prática, nós já estamos convivendo com uma experiência de voto facultativo. Eu acho, isso aqui é uma opinião pessoal, acho que é muito importante que se participe de uma eleição. É um direito e também não deixa de ser um dever. Todas as grandes crises na humanidade que a democracia foi, digamos assim, posta à prova, muitas vezes decorreu da omissão do eleitor. Então, eu acho que é muito importante, claro, quem está doente, quem está na zona de risco, obviamente que tem todas as desculpas para não votar. Mas, às vezes, muitas vezes, se faz por comodidade. Uma viagem, etc. Esse compromisso da eleição, todo mundo sabe que de 2 em 2 anos ele existe. Todo mundo sabe as datas em que ele ocorre. Eu, por exemplo, a minha primeira eleição, se não me falha a memória, foi em 1982. Eu nunca deixei de participar de uma eleição. Nunca deixei. Então, eu sempre exerci meu direito de voto, que também considero uma obrigação. Depois, as pessoas reclamam, às vezes, que o resultado não foi aquele que se esperava. Talvez possa contabilizar isso na conta dessa omissão. Então, eu acho que é importante a participação, cada vez se quer mais democracia, mas a democracia exige também a participação do eleitor. Não existe outra forma, o Churchill tem uma frase, né? A democracia é o pior dos sistemas, mas não se inventou nenhum outro melhor. Então, a fase, digamos assim, a época de ditaduras, de regime forte, me parece que ficou no passado. Isso aí na democracia, digamos assim, de maneira geral, no mundo civilizado. Então, mas isso, para que esse mecanismo, que ele pressupõe para a sua vitalidade a participação do eleitor. E neste ano, no presente ano, há uma circunstância histórica muito particular em relação ao Brasil. Este ano nós estamos comemorando os 75 anos do restabelecimento da justiça eleitoral. A justiça eleitoral no Brasil, cuja criação foi um marco, ela foi fruto, digamos, uma das grandes aspirações da Revolução de 1930. E ela foi criada pelo presidente Vargas em 1932. Ele criou a justiça eleitoral por decreto. Não havia parlamento. Com a Revolução de 64, o parlamento no Brasil foi dissolvido e só foi restabelecido em 1934, quando foi eleito para constituir. Os brasileiros voltaram às urnas para escolher os constituintes que elaboraram a Constituição de 1934. Então, só a partir dali o parlamento voltou às atividades, mas logo depois foi fechado, com a ditadura de Vargas do Estado Novo. E a justiça eleitoral foi criada em 1932, extinta em 1937 por Getúlio Vargas, volta em 1945 com a queda de Vargas. E de lá para cá, ela nunca mais deixou de funcionar. Até uma ironia, que o único período que ela deixou de funcionar foi justamente o homem que a criou. O presidente Vargas foi a única vez em que extinguiu a Justiça Federal. Então, desde 1945, nós retornamos à democracia, com a queda de Vargas e do Estado Novo, e com a democracia, a Justiça Eleitoral também retornou, que inclusive foi ela que viabilizou as eleições daquele ano. Né? Em 1945, elegeu-se a Constituinte, a Assembleia, um novo Congresso, que iria elaborar a Constituição de 1946, e elegeu-se um novo presidente também, que foi o presidente, o general Eurico Gaspar Dutra. Então, é uma data, este ano, muito significativa e, infelizmente, comemorada com muita discrição e em razão dessa pandemia. Mas é uma data, uma efeméride, eu até diria, que merece ser vivamente comemorada. O senhor falou uma coisa interessante antes, que o voto é mais do que um dever, né? É um direito que precisa, além de ser exercido, precisa ser cultivado, né? O senhor acredita que o Brasil tem maturidade democrática o suficiente para cogitar a possibilidade de um voto facultativo real, né? Um voto facultativo estimado, estipulado
pela Justiça Eleitoral para que as pessoas escolham por sua própria vontade e, mais do que isso, para evitar algumas situações de algumas aberrações políticas que acabam sendo eleitas no que a gente chama de voto de protesto, né? Em que vota-se no candidato que tem o nome mais engraçado ou que que vem de algum local que não seja um local de fala propriamente dito de responsabilidade, alguma coisa nesse sentido. Mas nós passamos aí durante várias semanas acompanhando avidamente o sistema eleitoral dos Estados Unidos, onde o voto é sim facultativo e onde o período eleitoral também é mais alargado do que apenas um dia de votação, né? O senhor acredita que um simulacro, né, não exatamente um sistema igual ao norte-americano, até porque as democracias são completamente diferentes, mas um simulacro poderia funcionar no Brasil, ou o senhor acredita que a obrigatoriedade ainda é de alguma maneira necessária? Eu acho que não. Primeiro que a nossa realidade americana, elas são incomparáveis. Tá? Nós não teríamos como comparar os sistemas eleitorais. Então, eu prefiro nós mantermos o nosso sistema aqui, como no Brasil, fazer esse comentário. Nos Estados Unidos é completamente diferente, cada estado legisla em matéria eleitoral, o que não é o caso do Brasil, que a legislação é toda nacional, né? E lá não existe a justiça eleitoral que nós temos, né? Um órgão específico para fazer a apuração e velar pela veracidade do voto. Mas eu acho, isso que eu comentei, nós na prática, nós já estamos vivendo o voto facultativo, em razão do número de abstenções, que tem crescendo a cada eleição. Ela vai crescendo. É um número bastante... Claro, nesta eleição ele teve um crescimento exponencial, mas aqui justificado em parte pela pandemia. Então nós não podemos... Quando passada a pandemia, digamos assim, nós poderemos, quem sabe, na próxima eleição, verificar com mais fidelidade esses números, né? Mas, na prática, então, nós já estamos tendo o voto facultativo. E eu acho que a nossa democracia já chegou nesse nível, né? Nós já podemos... A democracia é uma conquista do Brasil. Eu acho que isso é um valor irreversível e cabe a nós, brasileiros, cultivar esse valor assim, para que ele seja aprimorado cada vez mais. Claro que eu acho que é um sistema que precisa de aperfeiçoamento. Né? Quem sabe se exigir mais qualificação dos candidatos. Né? Pessoalmente, eu acho que quem vai concorrer à presidência da República, a governadora, a senadora, a deputada, a prefeito, a governador, na minha opinião pessoal, são pessoas que precisam ter estudado. Não é possível. Nós temos que, quem sabe, amanhã ou depois, aperfeiçoar a legislação para estabelecermos mais requisitos, inclusive de idade. Por exemplo, hoje, nós ainda estamos com a mesma idade de exigência que era no início da República, 35 anos. 35 anos, em 1891, era uma realidade. Né? Hoje é outra. Eu acho que, por exemplo, para cargos como presidente da República, governador, senador, já podíamos subir essa idade. Acho que precisa se exigir, digamos assim, mais experiência, mais conhecimento, inclusive da vida pública. Então, como eu digo, nós podemos, digamos assim, aperfeiçoar o mecanismo para evitar que aberrações, digamos, às vezes surjam, né? Acho que no sentido de se exigir um pouco mais de qualificação da parte dos candidatos. Veja bem, para qualquer cargo da administração pública, do mais humilde ao mais qualificado, se exige uma série de exigências de habilitações. Para um presidente da República, nós não vamos exigir nada. Para um governador, para um prefeito. Imagina, por exemplo, uma prefeitura de uma cidade do tamanho de São Paulo, uma das maiores da América, uma das maiores do mundo. Quer dizer, a pessoa tem que ter uma certa qualificação, né, para isso. Né? E eu acho que, para o legislador, essa pessoa vai editar leis que serão cumpridas pela população. Então, eu acho que isso é algo que, naturalmente, terá de ser debatido com a sociedade, passará pelo Congresso Nacional, mas eu acho que esse aperfeiçoamento, fatalmente, nós precisaremos chegar. Em certos países, ele já está implícito. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos últimos 50 anos, todos os presidentes, né, quase todos, têm uma qualificação intelectual, curso superior. É como se na França a mesma coisa, na Inglaterra também. Quer dizer, então, à medida que a democracia
se aperfeiçoa, ela vai se tornando mais exigente. E isso é bom. Eu acho que até para evitar justamente esses azares que às vezes nós criticamos tanto, né, nós precisamos qualificar os candidatos. E isso vai obrigar os partidos a oferecer ao eleitor, porque isso é uma obrigação dos partidos, já que no Brasil nós temos o monopólio das candidaturas pelos partidos. Eu só posso me candidatar a um cargo político se eu estiver filiado a um partido, um sistema que nós adotamos, né, ao contrário dos Estados Unidos, que tem candidaturas avulsas. Então, no momento em que o partido tem o monopólio da candidatura, ele tem a obrigação de oferecer ao eleitor os melhores candidatos, os mais qualificados. O senhor acredita que uma aprimoração nesse sentido pode reduzir esses índices de abstenção tão elevados que a gente teve, não só nesse ano, como o senhor mesmo falou, temos uma pandemia, uma situação atípica, mas em anos anteriores a gente já vinha num crescente bastante significativo, né? Inclusive, se nós pegarmos algumas capitais, a gente tem a situação de que somente o voto, a quantidade de votos de eleitores que não foram votar é maior do que a quantidade de votos que recebeu o segundo candidato, por exemplo, né, que vai ao segundo turno. A qualificação dos candidatos poderia fazer com que as pessoas se sentissem mais imbuídas no sentido de colocar o seu direito em prática e de eleger pessoas que entendam qualificadas, é mais ou menos nesse sentido. Eu tenho certeza que sim. Quem de nós não gostaria de votar? Eu vou mencionar um político que já morreu há muitos anos e que é uma unanimidade na história mundial. Quem não gostaria de ter na cédula eleitoral um Winston Churchill, um presidente Kennedy, homens, digamos assim, deste gabarito, né? Então eu tenho certeza que no momento em que, digamos assim, cada vez mais se exige, eu vejo o mundo, em razão dessa pandemia, que acarretou uma crise econômica séria, que, com consequências sociais ainda não completamente avaliadas, com um desemprego enorme, cada vez se exige mais a presença de um estadista. No caso do Brasil, por exemplo, nós somos um país de 210, primeiro, de extensão continental, com 210 milhões de habitantes. Quer dizer, obviamente, que isso está a exigir, para todos os cargos, né, de vereador a presidente da República, passando pelas câmaras, as câmaras legislativas estaduais e federais, cada vez os desafios são maiores a exigir uma qualificação maior do candidato. Doutor, bom, a gente falando ainda, né, dessa questão da qualificação, né, estamos em novos tempos, mas ainda velhos hábitos, né, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, houve registro de boca de urna, de transporte de eleitores, de compra de votos, propaganda irregular, entre outras situações, né, como acabar com esse tipo de prática e mais, como fazer com que os próprios eleitores não participem de certas práticas impulsionadas pelos candidatos, como, por exemplo, a compra de votos? Existe um velho poema latino, velho poeta latino, Horácio. Ele tem um poema onde ele diz uma frase que é exatamente: quid legis sine moribus vani profitio. De nada adianta modificar-se as leis se não se alteram as práticas e os costumes. Primeiro, nós vamos ter que educar a nossa população, para que não se sensibilize com práticas ilícitas, não se sensibilize no sentido de aderir a esse tipo de comportamento, né? Veja bem, nós temos uma legislação eleitoral muito dura, inclusive a legislação penal eleitoral, né, coibindo a boca de urna, a compra de votos, enfim, todos esses ilícitos que estão previstos no Código Eleitoral brasileiro. E veja que toda eleição se repetem essas práticas. Por quê? Nós temos que a democracia ela pressupõe o nosso país é um país ainda muito jovem, né? 500 e poucos anos de descobrimento, mas a nossa independência política, nós estamos recém indo para os 200 anos, né? A independência política se deu em 1822. A República em 1891. É tudo muito recente, né? E ao longo da República, várias vicissitudes na nossa história constitucional e política. Então, nós temos que educar a nossa população na prática do direito,
no amor às instituições, na retitude das suas condutas. Por exemplo, na política, os americanos, por exemplo, eles punem de forma muito rigorosa o político que mente. O presidente Richard Nixon, em 74, em agosto de 74, quando ele foi obrigado, e pela primeira vez na história, e até hoje a única vez que aconteceu isso, na história dos Estados Unidos, na sua longa história, quando ele foi obrigado a renunciar à presidência da República, o grande crime que ele cometeu era ter mentido ao povo americano. Então, quando nós começarmos a ter esse grau de exigência com os nossos políticos, nossos homens públicos de maneira geral, né? E existem ainda várias formas de aprimorar a democracia, mas tudo, ao fim e ao cabo, ele vai bater no cidadão. O cidadão, na realidade, é a pessoa que tem mais condições de cobrar a retidão dos seus homens públicos, né? Daquelas pessoas que se, digamos, desencaminham, primeira coisa, não vota mais dele. O que nós temos visto, às vezes, ao longo da nossa história, isso não é um fenômeno de agora, etc. Muitos políticos que praticaram desvios, etc., continuam recebendo votação e obtendo mandato. Então, isso é um estímulo, digamos assim, para essas práticas. Então, tudo vai depender. Eu volto à frase do velho Horácio, né? De nada adianta modificar-se as leis, se não se alteram as práticas e os costumes. O primeiro fiscal da democracia, o primeiro guardião da democracia é o cidadão, o eleitor. É um grande direito poder votar, mas ele implica uma série de obrigações, né? como eleitor, inclusive na esfera criminal. Então, eu acho que a democracia, à medida que ela vai se repetindo, isso aí eu acho que nas escolas, nos Estados Unidos, já nas escolas, as crianças começam a conhecer a Constituição, como funcionam as instituições, a importância da democracia numa nação. Eles atravessaram, de 1861 a 1865, os Estados Unidos atravessou uma guerra civil brutal, que quase seccionou a nação, né? E mesmo assim, a democracia perseverou. Em nenhum momento se estabeleceu, claro, se estabeleceram medidas de guerra, etc., mas a democracia não foi suspensa. Ela esteve, a garantia do habeas corpus, a Suprema Corte funcionando, os tribunais funcionando, com as limitações, obviamente, das circunstâncias, mas nunca deixaram de funcionar. Por quê? Porque aquela nação, o cidadão digamos assim, é o primeiro vigia, é o primeiro guarda da democracia, né? E é isso que nós precisamos ter aqui. Nas escolas, difundir a nossa história, mas uma história sem deturpação, uma história imparcial, como deve ser a história, né? Deve-se conhecer a Constituição, as diversas constituições, por que elas foram se sucedendo umas às outras, a importância dos partidos políticos, né? E a responsabilidade que esses mesmos partidos têm. Enfim, vamos começar com as crianças, que são o eleitor de amanhã. Eu acho que isso é muito importante. E conscientizá-los da importância do voto. Por isso, acho que nós já podemos ir para o voto facultativo. Na prática, já estamos tendo ele. Mas é importante que as pessoas saibam que a omissão tem um custo. Custo democrático, né? Então, importante, digamos assim, nada como conhecimento. Eu acho que essa divulgação da nossa história, da democracia, da Constituição, da importância das instituições, isso tem que começar nas escolas. Eu acho que aí poderemos ter bons resultados. Para a gente finalizar, doutor, eu queria lhe fazer uma última pergunta. A gente sabe que muitos dos problemas que são encontrados nas administrações municipais, agora já que as eleições são as eleições municipais, começam na campanha, né? Quando o candidato faz algumas alianças em troca de favores posteriores. Exemplo, o prefeito de determinada cidade oferece, né, se ganhar a prefeitura, seus préstimos em termos de direcionamento de licitações, de possibilidade de superfaturamentos em contratos, a partir do momento em que empresas fazem as doações necessárias para suas campanhas. Isso a gente vê em praticamente todos os estados e se vê muito frequentemente nas prefeituras
de todos os estados, enfim, né? Essa é uma prática que é a velha prática do toma lá da cá e do me ajuda agora que eu te ajudo depois, né? Como conseguir fazer com que essas práticas que são o início da corrupção e o início da retirada de verbas públicas de segmentos tão importantes como saúde, educação, obras públicas, saneamento, essas coisas todas, como é que se pode fazer nós meros eleitores, como podemos fazer para evitar que o dinheiro público se esvaia nesse ralo da corrupção mais adiante? Bem, a corrupção só se combate com, primeiro, uma exigência muito grande, muito forte da parte do eleitor, de punir, digamos assim, na parte do eleitor, punir não permitindo que esse mau agente público se reeleja, inclusive obrigando, através dos mecanismos institucionais, que é o impeachment, no caso, o afastamento desse agente político que se desviou no caminho, né? Na prática de crimes. E, do outro lado, leis, a aplicação de forma dura da legislação que nós já temos. Nós temos uma legislação das mais avançadas do mundo civilizado, temos um Ministério Público independente, temos tribunais de contas que estão aí bastante vigilantes, temos um poder judiciário independente, né? Seja no período do eleitoral e nas questões atinentes à justiça eleitoral, que temos um ramo próprio, que é a justiça eleitoral, como também temos na justiça comum, justiça estadual e justiça federal, respectivamente, conforme a competência para julgamento. Então, eu acho que o arcabouço está aí, né? Agora, volto à velha frase do poeta latino: nada adianta modificar as leis se não alteram práticas e costumes, né? Se o agente político, eu não vou generalizar que todos pratiquem isso, não me parece que não. Nós temos, Brasil lá fora, temos milhares de municípios, eu nem sei quantos, nessa altura eu confesso que não saberia. Mas, enfim, temos alguns, né? A Operação Lava Jato revelou isso, e outras operações que ocorreram no Brasil nas últimas décadas, que alguns homens públicos se desviaram, digamos assim, daquilo que se exige, daquela liturgia, e praticaram crimes, né? Vários foram punidos, né? Foram processados, condenados, perderam o mandato, e estão aí, digamos assim, cumprindo pena, alguns e outros já com condenações, etc. Isso Brasil afora, né? Mas volto ao início, quer dizer, o primeiro fiel guardião da democracia, guarda e guardião da democracia é o cidadão. Quer dizer, no momento em que o cidadão, o eleitor, não mais prestigiar um político, um homem público que se desviou da sua conduta, praticando crimes, eu acho que no momento que nós nos tornarmos mais exigentes, isso tende a se remediar. O resto fica na esfera do Ministério Público, das Cortes de Contas, do Poder Judiciário, que vai examinar os processos. Mas esses processos, às vezes, demoram muito tempo. E a nossa legislação, nesse particular, por exemplo, nós tivemos já, há 30 anos atrás, a lei de inelegibilidade estabelecia que o agente político ou o candidato que tivesse a denúncia criminal recebida em crimes como, por exemplo, crimes contra a administração pública, entre eles a corrupção, ele já estava inelegível ali. Então, isso, digamos assim, isso foi questionado no Supremo, o Supremo entendeu que isso era constitucional. Mas a Constituição de 88, nesse ponto, foi liberal, foi mais liberal. Ela exigiu o trânsito em julgado da condenação. Já temos uma grande conquista, que é a lei da ficha limpa, que a decisão condenatória confirmada ou estabelecida em segunda instância já estabelece a inelegibilidade. Quer dizer, essa pessoa não poderá concorrer. Mas isso, às vezes, demora, tá? Digamos assim, o rito processual ele tem todo um encadeamento e tem que ser a sua razão de ser, tem que ser, né? A garantia do due process, né? O devido processo legal é uma garantia constitucional e ele precisa existir, diga-se de passagem. Os julgamentos não podem ser uma mera formalidade, tem que ser um julgamento que convença, né? Tem que ser com todas as garantias. Então, a primeira punição é sempre do eleitor. Partindo do eleitor, cabe a ele, digamos assim, não prestigiar os maus políticos.
E o resto vai ficar na conta do Ministério Público, dos tribunais de contas e Poder Judiciário. Mas não existe, infelizmente, uma imunidade. A democracia é um sistema quase perfeito, né? Vamos dizer assim. Na democracia temos a vantagem que nós temos a publicidade, tudo isso é publicizado. Ao contrário de ditaduras, isso tudo acontece e ninguém fica sabendo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem, digamos assim, a consequência que exige, digamos, um processo legal, como deve ser mesmo. Tem que ter um processo, tem que ter a ampla defesa. Isso tem, digamos assim, um ritual, uma liturgia que precisa ser seguida. Faz parte, e é bom que seja assim. Tá certo. Dr. Thompson, muito obrigada pela sua participação no Justa Prosa de hoje. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco e tirar algumas dúvidas e também ouvir um pouco da sua experiência enquanto não só eleitor, mas também enquanto alguém que lida com os processos eleitorais há bastante tempo. Muito obrigada novamente, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e, se posso, me permite deixar uma mensagem para cada um dos cidadãos. Acredite na democracia, mas participe dela. Isso é importante. Com certeza. Muito obrigada novamente, doutor. Nós ouvimos o desembargador federal eleitoral Carlos Eduardo Thompson Flores e esse foi mais um episódio da série Tempo de Pandemia do podcast Justa Prosa. Participe dando as suas sugestões de abordagem pelo e-mail secom@trf4.jus.br ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.